Olá, vamos começar o trabalho falando sobre a escolha da matéria de Física 2. Nós escolhemos a termodinâmica, que é uma área da física que estuda diversos fenômenos em que ocorrem trocas de calor, transformação de energia e variação de temperatura. Ela é regida por quatro leis: a entropia, a temperatura, o calor e o volume. E após estudarmos essa parte, a gente adentrou no assunto de máquinas térmicas. São dispositivos capazes de transformar a energia térmica em trabalho mecânico. Para isso, elas precisam de uma fonte de calor e de uma substância de trabalho capaz de ter o seu volume modificado e, consequentemente, movimentar algum mecanismo. Bom, foi pensando em máquinas térmicas que decidimos buscar um tema que tivesse tanto ligação com a termodinâmica quanto ao curso de controle e automação. Então chegamos aos motores diesel, mais especificamente a tecnologia Common Rail, e ficamos bastante interessadas com as inovações e tecnologias que a eletrônica proporcionou à tecnologia Common Rail e como ela foi aplicada no mercado, gerando sustentabilidade e também maior eficiência na combustão. Então a gente vai falar no trabalho hoje como funciona o motor com injeção como um rail e como foi a evolução desse motor ao longo dos anos. Bom, foi em 1893 que o engenheiro alemão Rudolf Diesel desenvolveu o motor de combustão interna diesel. A combustão se fazia pelo aumento da temperatura provocado pela compressão do ar rapidamente. Até hoje, esse modelo de motor é reconhecido pela economia de combustível, mas a grande pressão variada de injeção dificultava a correta atomização do diesel e, consequentemente, a homogeneização da mistura. Mas além de gerar grandes ruídos e liberar bastante gases poluentes, ele também era pouco potente. Então a indústria automobilística aos poucos foi deixando ele de lado. Mas após a crise petrolífera em 1973, a empresa italiana Fiat se interessou pela tecnologia e começou a desenhar soluções para esses motores. A primeira dessa solução que a gente teve foi a injeção direta. Ela chegou em 1986 e foi usado no Fiat Croma TD e D. Este foi o primeiro passo concreto de uma revolução tecnológica nos motores diesel, e com a injeção direta conseguiram importantes avanços em termos de rendimento, só que os barulhos ainda continuavam. Os barulhos eram produzidos pelas mecânicas do sistema de injeção. Então foi aí que a Fiat começou a buscar soluções para as bombas injetoras e chegando a única injeção que seria capaz de cumprir esse objetivo era o princípio de rampa comum, que hoje é conhecido como Common Rail. Bom, este sistema nasceu na verdade na Universidade de Zurique e a Fiat foi a primeira marca que colocou ele em prática num automóvel de passeio. A ideia base deste conceito é simples e se baseia no seguinte sentido: se bombearmos o gasóleo continuamente para um reservatório comum, esse reservatório transforma-se num acumulador hidráulico, uma espécie de reserva de combustível pressurizado, substituindo assim as ruidosas bombas injetoras. As vantagens estão claras. Este sistema permite a pré-injeção do gasóleo e o controle da pressão da injeção, independentemente da rotação ou carga do motor. Só que, em 1993, a Fiat percebeu que não teria nem a experiência e nem o dinheiro necessário para transformar este conceito em sistema de produção em massa. Foi então que a Bosch comprou a patente dessa tecnologia. Foi um negócio de 13 milhões de euros, o que valeu muito a pena. Em 1997, foi lançado o primeiro motor diesel com tecnologia Common Rail, o Alfa Romeo JTD. Era um motor de 5 cilindros com 136 cavalos de potência. Então, assim que foi lançado, tiveram muitos elogios e a indústria começou a produzir em massa essa nova tecnologia.
Agora falando um pouquinho mais sobre o motor Common Rail. Bom, compreendendo um pouco mais sobre essa tecnologia, podemos citar que ele possui câmaras de alta pressão que possibilitam uma combustão mais efetiva e, consequentemente, um desempenho melhor. Mas aqui, qual é a contribuição da automação nesse processo? Bom, a automação desenvolve o processo de delimitar instantes de tempo, quantidades e pressões utilizadas para que o processo ocorra com excelência, o que denota parte fundamental para o desempenho gerado pelo motor. Essas otimizações, princípios da lei de Diesel. Essa animação representa de forma elementar o que ocorre no sistema de injeção controlado eletronicamente. Todo o processo que envolve a injeção do diesel são baseados no princípio de equilíbrio hidráulico, que explicarei a seguir. Na extremidade esquerda da tubulação, temos um tanque com o nível do líquido controlado por uma boia. Na extremidade direita, temos uma válvula de controle de vazão. Dois medidores graduados de pressão são também inseridos nessa tubulação. Note que com a válvula fechada, o nível do líquido nas medidas será idêntico ao nível no tanque que eles estão interligados. Esse é o princípio dos vasos comunicantes. Ao abrir a válvula de uma vazão e estabelecida, as observações que fazemos são: o nível no primeiro medidor praticamente não mudou. Já no segundo nível medido, o nível reduz ligeiramente. Isso acontece, pois, ao escoar o fluido, perde energia devido ao atrito com as paredes, perdendo pressão no decorrer do escoamento, fenômeno conhecido como perda de carga, responsável pela redução do nível no segundo medidor. Se inserirmos um estrangulamento nessa tubulação, teremos pequenas mudanças no comportamento do líquido. Abrimos novamente a válvula de vazão e notamos que o primeiro continua praticamente inalterado, mas a pressão na segunda medida cai bruscamente. Isso nos mostra que o estrangulamento fez com que o líquido sofresse uma grande queda de carga, e esse é o conceito utilizado para controlar os injetores. Agora, utilizaremos um injetor simplificado para simular o sistema real. Esse será composto por uma parte chamada agulha, na extremidade. Temos uma mola que mantém a agulha fechada e duas câmaras de pressão acopladas ao injetor. Como foi analisado anteriormente, com a válvula fechada, há um equilíbrio das duas câmaras, como pode ser visto através dos medidores acima delas. Com a válvula aberta, é estabelecido um escoamento, e devido à restrição ocasionada pelo estrangulamento, há a queda de pressão na segunda câmara. Portanto, a agulha está sujeita a duas pressões diferentes, uma maior na parte anterior e uma menor na parte posterior. A diferença de pressão é responsável pelo deslocamento da agulha em direção à mola, deixando-a comprimida e liberando a extremidade da ponta que possui o orifício de injeção por onde ocorre a saída do fluido pressurizado. E esse seria o momento da injeção do diesel na câmara de um motor real. Com a válvula novamente fechada, as pressões se igualam. A força da mola é suficiente para empurrar a agulha, fechando assim a passagem do fluido. Esse esquema, apesar de bem simplificado, representa exatamente o que ocorre no sistema de injeção eletrônica diesel, pois o controle é feito na válvula auxiliar e não diretamente na agulha. Controle de pressão. Neste esquema, substituímos o tanque de nível constante. Ele será substituído por um sistema pressurizado pela bomba de alta pressão. Para controlar a pressão, introduzimos um regulador de pressão em um tubo de retorno, paralela à tubulação principal. Trocamos também os medidores de pressão por manômetros selados, que suportem essa pressão. Utilizaremos um tanque para coleta e armazenamento do combustível bombeado. Com a válvula inicialmente fechada, acionamos o bom que pressuriza todo o circuito. O valor da pressão é continuamente ajustado pelo regulador, pois o excedente de líquido retorna para o tanque através dele, produzindo uma circulação secundária entre a bomba e a linha de retorno. Os manômetros marcam valores iguais, assim como ocorre no sistema de vasos comunicantes. Com a válvula fechada, a agulha permanece fechada igualmente, e a pressão em todo o circuito é constante. Então, quando abrimos a válvula, uma vazão de retorno adicional irá ocorrer na tubulação principal, novamente com perda de carga ocasionada pelo estrangulamento. O processo se repete,
A diferença de pressão promove o deslocamento da agulha e a abertura do orifício pelo qual sai o combustível, fechando a válvula e tudo volta ao equilíbrio novamente. É assim que ocorre a parte hidráulica e mecânica. Agora falaremos um pouco sobre a parte da eletrônica. O controle eletrônico. O momento de abertura da válvula é controlado por um computador que chamamos de módulo de comando. Além da válvula, o sistema é composto por um eletroímã, acoplado a uma haste móvel. Com o eletroímã desenergizado, a força da mola sobre a haste mantém a válvula fechada. Se o módulo de comando energiza o eletroímã, gerando um campo magnético que atrai a haste, provoca uma abertura à válvula de vazão, o que, seguindo os passos já explicados, acarreta na injeção do diesel. O tempo de injeção é controlado pelo módulo de comando, pois é ele que estabelece o quanto o eletroímã permanecerá energizado. E por fim, falaremos da injeção Common Rail. Nessa animação, temos um sistema real montado em um motor diesel. Destacamos aqui o que nos interessa mais, o Common Rail, que, como dito, significa linha comum e no motor ele representa o acumulador de alta pressão. Uma espécie de reservatório de combustível onde estão acoplados os bicos injetores e a bomba de alta pressão. A linha comum tem basicamente duas funções: armazenar o diesel sob alta pressão e amortecer a variação de pressão provocada pela bomba e pela injeção sucessiva do combustível. No rail, há um volume de diesel muito superior ao volume retirado durante as injeções, permitido que sejam realizadas a pressão constante. Mesmo com a abertura dos injetores nos instantes de carga plena, onde o volume é o maior possível, a linha do acumulador de alta pressão consegue manter a pressão na linha constante. O rail, por ser um importante componente responsável pela condição de pressão, torna um motor econômico e potente, e foi escolhido para dar nome ao sistema. Bom, outro componente que merece destaque é o bico injetor diesel. Ele deve ser tratado, na verdade, como eletroinjetor, porque tem uma parte mecânica e outra elétrica. E internamente, o injetor é composto por diversos componentes. Primeiramente, temos o canal de admissão de combustível. Esse canal tem duas derivações, uma para a câmara de controle do injetor, através do estrangulador de entrada, e outra para a parte inferior, onde está interligado à câmara de injeção do bico. Essas correspondem às câmaras posterior e anterior da agulha nas animações mostradas anteriormente. A agulha tem uma das extremidades expostas à pressão da câmara de injeção e se mantém fechada pela força de uma mola de retorno. Portanto, se houver diferença de pressão suficiente nas câmaras de injeção e de retorno, a agulha será deslocada e haverá distribuição do diesel pelos orifícios de injeção, de forma equivalente à animação mostrada antes. E voltando à câmara de controle, podemos identificar a linha de retorno e a válvula de controle de injeção, a qual chamamos de válvula de controle de vazão antes. Uma mola de retorno a mantém fechada e na saída da câmara de controle está instalado o canal de saída. A válvula é controlada pelo módulo de comando. Inicialmente, o canal de admissão encontra-se desenergizado e ambas as câmaras submetidas à mesma pressão, mantendo o orifício de injeção fechado. A partir do momento que energizamos a válvula de controle, o combustível flui através do canal de saída, passando pelo estrangulador de entrada, que varia a pressão e provoca o deslocamento da agulha, e assim abre o caminho para o interior da câmara de combustão, por onde o diesel passa. E assim o ciclo recomeça com a desenergização do canal de admissão. Esse processo se repete contínua e muito rapidamente. E vamos falar também da bomba de alta pressão. Essa bomba possui um eixo principal acionado pelo motor por meio de uma correia dentada ou corrente que não exige nenhum tipo de sincronismo. Neste eixo está incorporado um cilindro excêntrico que gira solidário ao movimento do eixo. Alojado nesse campo está um anel acoplador. Ele transforma o movimento de rotação do cone em um movimento linear para acionamento dos pistões de bombeamento. Nessa bomba, 3 pistões de bombeamento estão distribuídos radialmente a 120 graus. Os 3 pistões de bombeamento trabalhando de forma sincronizada
pressurizam o rail, oferecendo a vazão de combustível necessária em todos os regimes de operação do motor. Em uma visão mais próxima, podemos identificar a válvula de aspiração e a válvula de descarga do combustível em cada elemento injetor. O princípio de bombeamento é simples. Quando um pistão desce, a válvula de aspiração é aberta, permitindo que o diesel entre no cilindro da bomba. Quando o pistão inverte o sentido de movimento, a pressão na câmara de bombeamento provoca o fechamento da válvula de aspiração e a abertura da válvula de descarga. Quando o pistão sobe, o diesel é expelido através da válvula de descarga. Então, daí em diante, o combustível tem dois possíveis caminhos. Ou flui em direção ao rail, ou flui em direção ao retorno, onde passará pelo regulador de pressão. Mas além de bombear o diesel para os injetores, é também preciso controlar a pressão, já que ela influencia diretamente na qualidade da combustão e diminuindo as emissões de poluentes. Os dispositivos de controle de pressão são, na verdade, um pouco complexos e capazes de regular a pressão de injeção em vários níveis e mantê-la constante em determinado valor. Esse dispositivo é chamado de eletroválvula de controle de pressão e está alojado na bomba de alta pressão. Ele possui uma parte mecânica e uma parte elétrica controlada pelo módulo de comando. Bom, a eletroválvula é composta por uma haste para controle de vazão de retorno, uma mola calibrada e um eletroímã. Para entender esse funcionamento, começaremos com uma eletroválvula não energizada, ou seja, ela está funcionando mecanicamente. Quando a bomba de alta pressão pressuriza o rail, a pressão se eleva até ultrapassar a pressão exercida pela mola calibrada, que é cerca de 100 bar no mínimo. Se isso ocorre, a haste se desloca, permitindo que parte do combustível flua pela linha de retorno. Esse escoamento provoca a redução da pressão e o consequente fechamento da haste de controle forçada pela mola. A pressão é novamente elevada e o processo se repete de forma cíclica. O valor da pressão permanece, em média, ajustado em 100 bar, valor mínimo de operação do sistema. Nessa condição operacional, a eletroválvula controla a pressão mecanicamente sem assistência elétrica, apenas com auxílio da mola calibrada. Se houver solicitação de maior carga, o módulo de comando a energiza e acrescenta à força da mola uma força eletromagnética. Assim, para a haste de controle ser movida, será necessária maior pressão, que fica estabelecida em toda a linha de alta pressão até os injetores. Nesse exemplo, a pressão agora está regulada em 1000 bar. O sistema como um freio opera em vários níveis de pressão controlados automaticamente pelo módulo. Já que a força eletromagnética é dependente da corrente média circulando na bobina, ela pode estabelecer vários níveis de pressão alterando a corrente circulante. Então, depende do regime de operação solicitado para que o módulo controle a pressão no valor desejado. E para isso a gente precisa que ele conheça a pressão instantânea no combustível do rail. Então, essa informação é obtida por meio do sensor de pressão do combustível, que está alojado no acumulador de alta pressão. O sistema opera no chamado controle em malha fechada. Os elementos que participam dessa malha são o sensor de pressão, o regulador de pressão e o módulo de comando. O sensor de pressão informa ao módulo o valor da pressão, envia um sinal de controle para a eletroválvula e fecha a malha de controle. A vazão de retorno do combustível e a consequente pressão no rail é controlada por um método chamado de PWM, ou controle por largura de pulso. Este é um princípio que se baseia em variar o percentual de energização dentro de um período fixo. E, na verdade, a nossa eletroválvula ela funciona de forma semelhante a um interruptor PWM, só que automaticamente. Ela produz o que chamamos de tensão modulada. Podemos observá-la por meio de um osciloscópio, que é um equipamento que monitora a forma de onda de tensão elétrica. O nosso osciloscópio será uma lupa que nos permitirá ver a onda de tensão. Se o interruptor estiver ligado, a tensão estará no máximo. Se ele estiver desligado, será a tensão mínima. Cada elevação é chamada de pulso. E aqui podemos ver o motor como um rail em funcionamento.
Visto isso, quais são as melhorias que esse motor destacou em relação às versões antigas do motor diesel? Primeiramente, a correta atomização do diesel acarreta na menor emissão de poluentes, justamente por realizar a combustão de maneira mais efetiva. Além disso, o motor também evita desperdícios, como é o caso da reutilização de combustível, que acaba sobrando em alguns processos. Então aqui podemos abranger a atomização, a menor distribuição de poluentes, pelo fato da atomização ocorrer com excelência, e também diminuir a perda no processo. Por fim, analisando de um panorama geral, vemos a inovação presente no produto, visto que muitos estudos e tentativas foram realizados para que o motor tivesse esse diferencial. Além disso, por consequência do constante avanço na tecnologia, o motor apresenta um desempenho melhor do que sua versão mais antiga, unindo desempenho com a economia já presente na linha diesel. Finalmente, podemos perceber também o impacto social por meio da diminuição dos poluentes, o que influencia muitos consumidores conscientes a adotar o modelo, ou mesmo inconscientemente para aqueles que compram de fábricas que já adotaram o método inovador em seus veículos. Agradecemos sua atenção até aqui, espero que tenham gostado. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável!